Você já se perguntou por que um povo que passou por mais de 2000 anos de perseguições, expulsões e tentativas de extermínio não só sobreviveu, mas prosperou em cada novo lugar que chegou? Porque os judeus, que representam apenas 0,2% da população mundial, conseguem se adaptar e ter sucesso em qualquer circunstância, desde o comércio medieval até a revolução tecnológica do Vale do Silício. A resposta está numa filosofia milenar que eles desenvolveram sobre mudança, uma sabedoria que nossos ancestrais chamavam de Hishtanut, a arte sagrada de se transformar sem perder a essência. Se você quer entender como essa sabedoria ancestral pode transformar a maneira como você lida com as mudanças na sua vida, comenta aqui embaixo, eu quero mudar. E se inscreve no canal, porque vamos explorar uma filosofia que sustentou um povo através de milênios. Existe uma história muito antiga no Talmud sobre 4 tipos de pessoas numa situação de mudança. Imagine que você acordou hoje e descobriu que algo que você considerava garantido na sua vida desapareceu. Pode ser um emprego, um relacionamento, uma situação financeira, qualquer coisa que você dava como certa. Como você reagiria? Os sábios judeus sempre souberam que existem basicamente 4 formas de reagir a essa situação, e cada uma delas determina se você vai prosperar ou definhar. O primeiro tipo é aquele que nega a mudança. Tipo assim, isso não pode estar acontecendo, isso vai voltar ao normal. Pois é, na tradição judaica a gente chama isso de Satum Einayim, fechar os olhos para a realidade. É como aquela pessoa que fica na mesa vazia esperando o queijo voltar a aparecer magicamente. Os rabinos sempre ensinaram que quem nega a realidade está fadado a sofrer, porque está lutando contra o próprio fluxo da vida. Mas tem um segundo tipo que é ainda pior. É aquele que aceita que a mudança aconteceu, mas fica paralisado pela raiva e pelo medo. Fica remoendo, reclamando, procurando culpados. Por que isso aconteceu comigo? Quem foi o responsável por isso? Na sabedoria judaica, existe um conceito muito profundo que é Sinat Hinam, o ódio gratuito. É quando você gasta sua energia vital odiando a situação, ao invés de usar essa energia para se mover. E aqui está algo que gerações de famílias judaicas sempre souberam. A raiva é um luxo que você não pode se dar quando precisa sobreviver. Agora, o terceiro tipo já é mais interessante. É aquele que eventualmente aceita a mudança, mas de forma relutante. Sai procurar uma solução nova, mas sempre reclamando, sempre olhando para trás com nostalgia. É como se dissesse, tá bom, vou procurar outro queijo, mas nada vai ser igual ao anterior. Esse pelo menos se move, mas carrega o peso do passado nas costas. Na tradição judaica, isso é o que chamamos de Galut Hada'at, o exílio da mente. Seu corpo está no presente, mas sua mente ainda está presa no passado. Mas existe um quarto tipo, e esse é o segredo da resiliência judaica através da história. É aquele que não só aceita a mudança rapidamente, mas se antecipa a ela. Na verdade, se prepara para ela e até celebra quando ela chega. Os sábios chamavam isso de Tzipitali Yeshua, a expectativa da salvação. É a mentalidade de que toda mudança, por mais dolorosa que seja no momento, carrega dentro de si uma oportunidade de crescimento. E aqui está o que poucos sabem. Essa não é uma filosofia teórica. Isso foi uma questão de sobrevivência para o povo judeu durante milênios. Pense assim. Quando você é expulso do seu país, quando suas propriedades são confiscadas, quando você tem que recomeçar do zero em uma terra estranha com uma língua diferente, você não tem o luxo de ficar lamentando. Você precisa se adaptar ou morrer. Literalmente. Por isso que desenvolvemos o que hoje as pessoas chamam de mentalidade de crescimento, mas que para nós sempre foi apenas sobrevivência. Existe uma frase no Talmud que diz Gam Zul Tova. Isso também é para o bem. Não é otimismo bobo, é uma estratégia cognitiva poderosa.
É treinar sua mente para procurar oportunidades onde outros veem apenas problemas. Mas tem algo ainda mais profundo nisso. Na filosofia judaica, existe o conceito de Tikkun Olam, reparar o mundo. A ideia é que cada pessoa tem uma missão única no mundo. E às vezes, as mudanças que acontecem na nossa vida são exatamente o que precisamos para encontrar essa missão. É como se o universo conspirasse para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para cumprirmos nosso propósito. Pense numa situação prática da sua vida. Talvez você tenha perdido um emprego que achava que era perfeito, e no começo foi um choque terrível. Mas depois de um tempo, você descobriu uma área profissional que nem sabia que existia, e que era muito mais alinhada com quem você realmente é. Ou talvez um relacionamento terminou. E isso te forçou a conhecer pessoas novas e expandir seus horizontes de uma forma que nunca teria acontecido se você tivesse ficado na zona de conforto. Os judeus sempre entenderam que a vida é movimento. Existe uma palavra hebraica linda que é derek, que significa caminho, jornada. A vida não é um destino fixo, é um caminho em constante movimento. E nesse caminho, as mudanças não são obstáculos, são direcionamentos. É como se cada mudança fosse uma sinalização divina, dizendo, não é por aqui, é por ali. Mas existe um ensinamento que só quem viveu essa cultura entende completamente. É sobre a diferença entre mudança e transformação. Mudança é quando as circunstâncias externas se alteram. Transformação é quando você se permite crescer internamente através dessas mudanças. A tradição judaica sempre enfatizou que as circunstâncias externas são temporárias e estão fora do nosso controle. Mas nossa resposta interna a essas circunstâncias, isso sim está completamente sob nosso controle. É por isso que em todas as casas judaicas tradicionais, existe o costume de ensinar as crianças a se prepararem para mudanças desde cedo. Não de forma pessimista, mas de forma prática. É comum ouvir pais judeus dizendo para os filhos coisas como: aprenda várias habilidades, porque você nunca sabe quando vai precisar de uma nova. Ou, construa relacionamentos genuínos, porque as pessoas são o único patrimônio que ninguém pode confiscar de você. E tem uma coisa fascinante que acontece quando você realmente internaliza essa filosofia. Você para de ver as mudanças como ameaças e passa a vê-las como informações. Tipo assim, se algo na sua vida mudou drasticamente, ao invés de entrar em pânico, você se pergunta: o que essa mudança está tentando me ensinar? Para onde ela está tentando me direcionar? Existe uma história de um comerciante judeu na Europa medieval que teve sua loja destruída durante um pogrom. Enquanto outros lamentavam suas perdas, ele olhou para os escombros e disse: bom, agora eu sei que não era para ficar aqui. Vamos descobrir onde é que devo estar. 3 anos depois, ele tinha construído um império comercial em outra cidade. Não porque ele era especial, mas porque ele aplicou a sabedoria que havia aprendido desde criança. Na tradição judaica, existe também o conceito de Hashgacha Pratit, providência divina individual. A ideia de que nada acontece por acaso na vida de uma pessoa. Cada mudança, cada obstáculo, cada oportunidade que surge está conectado com um propósito maior. Isso não significa que devemos aceitar passivamente tudo o que acontece, mas sim que devemos estar atentos aos sinais e às oportunidades que cada situação traz. E aqui está algo que gerações de famílias judaicas sempre transmitiram de pai para filho. A mudança não é o problema. A resistência à mudança é que é o problema. É como nadar contra a correnteza. Você gasta uma energia enorme e não sai do lugar. Mas quando você aprende a usar a força da correnteza a seu favor, aí sim você consegue chegar longe. Por isso que na educação judaica tradicional, sempre se ensinou as crianças a serem curiosas, a fazerem perguntas, a questionarem o status quo. Porque uma mente curiosa é uma mente preparada para mudanças. Quando você está sempre aprendendo, sempre se expandindo,
as mudanças deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades de aplicar o que você sabe em novos contextos. Mas tem um aspecto dessa sabedoria que é especialmente poderoso nos dias de hoje. Os antigos sábios já sabiam que vivemos em ciclos. Existe o conceito de Zmanim, tempos apropriados. A ideia de que existe tempo para plantar e tempo para colher, tempo para construir e tempo para deixar ir, tempo para se estabelecer e tempo para se mover. O problema de muitas pessoas hoje é que elas querem que seja sempre tempo de colher, sempre tempo de estabilidade. Mas a sabedoria judaica ensina que quem tenta forçar a estabilidade permanente acaba perdendo as oportunidades que os tempos de mudança trazem. É como querer que seja sempre verão. Você perde a beleza e as oportunidades únicas de cada estação. E tem algo ainda mais profundo. Na filosofia judaica, o crescimento espiritual e pessoal só acontece através do movimento e da mudança. Existe um ensinamento que diz que água parada apodrece, mas água em movimento purifica. Sua vida é como essa água. Quando você fica muito tempo na mesma situação, na mesma mentalidade, na mesma zona de conforto, você começa a estagnar. Mas quando você está em movimento, quando está se adaptando e crescendo, você se purifica e se fortalece. Pois é, e isso nos leva a um insight que os sábios sempre souberam sobre isso. As pessoas que mais sofrem com mudanças são aquelas que construíram sua identidade em cima de circunstâncias externas. Tipo assim, eu sou o cara do departamento X da empresa e-commerce. Ou, eu sou a pessoa que mora na casa Z do bairro W. Quando essas circunstâncias mudam, essas pessoas entram em crise existencial. Mas a tradição judaica sempre ensinou a construir identidade em cima de valores, conhecimento e relacionamentos. Coisas que você carrega dentro de si e que ninguém pode tirar de você. Por isso que a educação sempre foi tão valorizada na cultura judaica. Como diziam nossos avós, você pode perder seus bens, sua casa, seu status social, mas o conhecimento que está na sua cabeça e os valores que estão no seu coração, esses vão com você para qualquer lugar. Existe uma palavra hebraica que resume tudo isso: emuná. Muita gente traduz como fé, mas é muito mais profundo que isso. É a confiança absoluta de que, não importa o que aconteça externamente, você tem dentro de si tudo o que precisa para não apenas sobreviver, mas prosperar. É saber que você não é vítima das circunstâncias, mas sim o arquiteto da sua resposta às circunstâncias. E quando você realmente internaliza essa mentalidade, algo mágico acontece. Você para de ter medo de mudanças e começa a ficar curioso sobre elas. Interessante, isso mudou. Vamos ver que oportunidades estão escondidas aqui. É como se você virasse um detetive da própria vida, sempre procurando as pistas que vão te levar para o próximo nível. Por isso que tantos judeus se destacaram ao longo da história em situações de mudança e crise. Não porque tinham algum poder sobrenatural, mas porque tinham uma filosofia mental que os preparava para prosperar exatamente nos momentos em que outros entravam em pânico. Eles viam oportunidades onde outros viam apenas ameaças. Na verdade, existe uma tradição judaica de celebrar mudanças positivas com uma bênção especial chamada Shehetcheyanu, que nos manteve vivos, nos sustentou e nos trouxe até este momento. É uma forma de treinar a mente para ver mudanças como bênçãos, como oportunidades de crescimento e renovação. E tem uma coisa fascinante que acontece quando você realmente abraça essa filosofia. Você descobrir que muitas das coisas que você achava que precisava para ser feliz eram, na verdade, prisões douradas que te impediam de descobrir quem você realmente poderia se tornar. Às vezes, precisamos perder o queijo para descobrir que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. Comenta aqui. Qual desses ensinamentos da sabedoria judaica mais te impactou? Ou conta se você já aplicou algum princípio parecido na sua vida. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa filosofia milenar sobre mudanças.
Porque no final das contas, a verdade é esta: você pode ficar lamentando o queijo que sumiu, ou pode usar essa situação como trampolim para descobrir sabores que você nem sabia que existiam. A escolha é sua. Mas lembra sempre do que nossos ancestrais aprenderam através de milênios de mudanças forçadas. Não é o que acontece com você que define quem você é como você responde ao que acontece com você. E essa resposta, está completamente sob seu controle. É aí que mora a verdadeira liberdade.